A busca incessante pela sabedoria é o caminho que percorremos em nossas vidas. Algumas coisas são como sementes que plantamos no silêncio, longe de olhares curiosos, esperando que cresçam e floresçam. A sabedoria dos estoicos ensina a guardar e cultivar no nosso íntimo, sem pressa de mostrar ao mundo. Grandes pensadores da história compreendiam que nem tudo precisa ser compartilhado. Valorizavam seus segredos, conquistas e aprendizados, entendendo que ao mostrar demais, a verdadeira essência das coisas pode se perder. Cada alegria, tristeza, lição e desafio são pedaços da história que compomos. Se contarmos tudo sem pensar, talvez deixemos de viver com profundidade. Os estoicos acreditavam que, assim como uma flor não cresce se for tocada a todo momento, nossa evolução também precisa de privacidade. Um espaço só nosso, onde olhamos para nossos erros e vitórias, decidindo o que queremos seguir. Quando os estoicos optavam por não compartilhar algo, não era para esconder, mas para proteger. Crescer de verdade envolve encontrar o equilíbrio entre o que mostramos e o que guardamos só para nós. Em um mundo que adora mostrar tudo, os estoicos nos ensinam a valorizar o que está por trás dos bastidores, pois é no silêncio que muitas vezes encontramos o que realmente importa. Confira os 11 assuntos que os estoicos preferiam manter em silêncio, e recomendamos que você também os mantenha em segredo. Fique conosco até o fim e descubra por que não falar sobre suas conquistas. Imagine-se mergulhando nas águas escuras e profundas da própria alma. Para os estoicos, a busca por sabedoria e virtude assemelhava-se a essa viagem profunda. A verdadeira realização não estava na vitrine de triunfos externos, mas na introspecção e evolução contínua. Cada desafio, cada luta, ocorria não em arenas públicas, mas nas paisagens silenciosas do espírito. Por que a discrição ao discutir suas vitórias? Os estoicos ofereciam uma reflexão profunda sobre o ego e a vaidade. Quando alimentados, eles se tornam barreiras entre nós e a verdadeira virtude. A obsessão com o reconhecimento externo nos amarra em correntes de orgulho, prendendo-nos a uma busca vazia por aplausos efêmeros. A verdadeira conquista para os estoicos não era aquela que parava para ser admirada, mas aquela que silenciosamente transformava a comunidade, cultivando valores nobres como justiça, paixão e sabedoria. A riqueza não era acumulada em cofres, mas nas profundezas de uma alma equilibrada e serena. Em vez de celebrar triunfos ou lamentar derrotas, adotavam uma aceitação tranquila de todos os caprichos da vida. Convidavam-nos a reconhecer que a dança da existência é orquestrada por melodias muitas vezes além de nosso domínio. Nessa observação deliberada, encontramos um compromisso com a grandeza genuína. Eles defendiam que a verdadeira majestade estava em viver com integridade, dedicando-se ao coletivo. Deixaram-nos o legado de que a humildade, sinceridade e a incessante busca pela sabedoria eram os verdadeiros pilares de uma vida que realmente vale a pena. Não fale sobre desafios não superados. Na trilha estoica da sabedoria e virtude, cada passo era carregado de significado. Os desvios e pedras no caminho não eram simples obstáculos, mas moldadores da alma, ensinando sobre a verdadeira natureza da grandiosidade. Não era o triunfo visível que contava, mas as batalhas internas muitas vezes invisíveis, que determinavam a força interior de uma pessoa. Por que os históricos aconselhavam contra discutir os desafios não superados? A resposta reside em sua percepção sobre a natureza humana. O ego e o orgulho podiam ofuscar nossa visão, tornando-nos cegos para a verdadeira virtude. A incessante busca por reconhecimento externo poderia ser um véu que oculta nosso verdadeiro potencial. Os estoicos não valorizavam conquistas que podiam ser exibidas como troféus, buscavam a verdadeira glória enraizada em valores como justiça, generosidade e sabedoria. A riqueza real não estava no brilho do ouro, mas no brilho de um caráter moralmente íntegro e na tranquilidade da alma. A filosofia do amor fati, o amor pelo destino, era fundamental para esse entendimento. Os estoicos não se desesperavam diante da adversidade. Ao contrário, aceitavam com equilíbrio o sabor tanto da vitória quanto da derrota. Conscientes de que a tapeçaria da vida é tecida com fios de circunstâncias que muitas vezes fogem ao nosso domínio. Não fale sobre suas boas ações. Imagine uma vela que ilumina silenciosamente um cômodo escuro. Seu brilho é suave, não se impõe, mas aquece e ilumina tudo ao seu redor. A bondade para os estoicos era como essa chama,
Uma verdadeira generosidade não precisava ser proclamada em praça pública ou clamada aos 4 cantos do mundo. Deveria ser um gesto genuíno e sutil, realizado pela simples vontade de fazer o bem, sem esperar louvores em troca. Por que essa perspectiva pode parecer estranha na cultura da autopromoção de hoje? Os estoicos perceberam o perigo de transformar a bondade em um espetáculo. Se nos vangloriarmos de cada ato altruísta, estaremos realmente sendo altruístas, ou estaremos inadvertidamente buscando o calor efêmero dos aplausos? Há algo mais nessa filosofia que nos convida à introspecção. Manter nossas boas ações no véu do anonimato nos proporciona momentos sagrados de reflexão, uma pausa, um instante de conexão com a verdadeira essência de nossas intenções. Os estoicos nos mostraram que a verdadeira recompensa da bondade não está nos agradecimentos públicos, mas na satisfação silenciosa que sentimos quando agimos de acordo com nossos valores mais nobres. Mantenha seus projetos em segredo até que estejam concluídos. Uma árvore frutífera não anuncia sua colheita até que esteja madura, e mesmo assim, ela não faz isso por vaidade, mas por um propósito claro. O mesmo acontece com os projetos e empreendimentos que cultivamos em nossas vidas. A cultura contemporânea muitas vezes nos pressiona a exibir nossos projetos, antes mesmo de termos uma compreensão completa deles. A ansiedade pela validação externa pode nos levar a revelar nossas ideias no estágio inicial, quando elas ainda estão vulneráveis e em formação. Os estoicos, com sua visão sábia, sugerem que devemos proteger nossos projetos, nutrindo-os com cuidado até que estejam fortes o suficiente para enfrentar os ventos do mundo. Esse conselho é um antídoto para o perigo da comparação. A divulgação precoce pode expor nossas ideias ao julgamento prematuro, impedindo que alcancem seu pleno potencial. Ao contrário, os estoicos incentivam-nos a cultivar um espaço protegido para o crescimento de nossas ambições, permitindo que amadureçam até a plenitude antes de serem expostas à luz do público. Não fale sobre seu treinamento. A sabedoria dos estoicos sobre este ponto reside na diferença entre falar e agir. Vivemos em uma era onde as palavras muitas vezes substituem a ação, e onde os louros são concedidos a quem fala mais alto, não necessariamente àquele que pratica o que prega. Os estoicos nos desafiam a abraçar uma abordagem mais silenciosa e focada. Quando estamos envolvidos em um treinamento rigoroso, seja físico, mental ou espiritual, nosso progresso é mais bem medido pelos resultados, não pelos discursos. Ao manter nosso treinamento longe do alarde público, protegemos seu poder transformador. O atleta que treina em silêncio, o filósofo que estuda nas sombras, o artista que cria em segredo, todos são agentes de mudança em potencial, pois não são motivados pela aprovação externa, mas pela paixão interna e comprometimento com a excelência. Silêncio sobre os desentendimentos. Os conflitos são como tempestades que atravessam nossas vidas. No calor do momento, é tentador compartilhar as chamas da raiva e da indignação com o mundo. Mas os históricos nos lembram da fragilidade desse impulso. Ao falar sobre desentendimentos enquanto ainda estamos imersos neles, arriscamos amplificar a dor e prolongar o sofrimento. O calor da emoção nem sempre é o melhor conselheiro. E os estoicos ensinaram a arte de dominar as emoções antes de expô-las ao mundo. Em vez de espalhar as brasas do conflito, a sabedoria reside em deixar o fogo se extinguir e permitir que as águas tranquilas da reflexão limpem as cinzas. Somente então, com uma mente clara e serena, podemos abordar os desentendimentos com a intenção de cura e resolução, em vez de inflamação e divisão. Não fale sobre sua espiritualidade. A busca da verdade espiritual é uma jornada íntima, uma jornada da alma que transcende palavras e conceitos. Os históricos compreendiam que a espiritualidade é um caminho que não pode ser explicado completamente em linguagem humana. Ao compartilhar nossas experiências espirituais, corremos o risco de diluir a profundidade e a singularidade dessas experiências. Cada jornada espiritual é única, moldada pela singularidade de nossas almas e pelas complexidades de nossas vidas. As palavras muitas vezes não conseguem capturar a verdadeira essência do sagrado. Os estoicos acreditavam que a espiritualidade é mais bem expressa através de ações, através do modo como vivemos nossas vidas e tratamos os outros. Manter a espiritualidade em silêncio não é ocultar, mas proteger a chama sagrada do eu interior. Ao invés de explicar nossa fé em detalhes,
Os estoicos nos desafiaram a viver de tal maneira que nossas vidas se tornem testemunhos da verdade que buscamos. Não fale sobre os favores que você faz. Realizar atos de bondade não é uma moeda de troca, uma maneira de acumular favores para serem resgatados mais tarde. A verdadeira generosidade não busca reconhecimento ou retorno. Quando fazemos favores a e outros, os estoicos sugerem que é melhor manter essas ações no reino do silêncio. A generosidade mais autêntica é aquela que é oferecida de coração, sem expectativas de recompensa. Ao falar sobre os favores que realizamos, corremos o risco de transformar esses gestos altruístas em transações calculadas, onde cada boa ação é registrada em um livro invisível de débitos e créditos. A sabedoria dos estoicos convida-nos a realizar atos de bondade, não porque esperamos algo em troca, mas porque é a coisa certa a fazer. O verdadeiro mérito dessas ações reside no impacto positivo que tem no mundo, não na atenção que a divulgação pública pode atrair. Não fale sobre suas habilidades. A humildade é uma virtude que muitas vezes é mal compreendida na sociedade moderna. Os históricos, no entanto, viam a humildade como um pilar fundamental da verdadeira grandeza. Ao falar sobre nossas habilidades e talentos, corremos o risco de cair na armadilha do orgulho e da vaidade. A verdadeira grandeza, para os estoicos, era manifestada na humildade silenciosa de reconhecer que todas as habilidades são dádivas, não conquistas próprias. Em vez de proclamar nossas habilidades aos quatro ventos, os históricos acreditavam que era mais sábio demonstrar essas habilidades através de ações. Deixe suas realizações falarem por si mesmas, sem a necessidade de alarde ou autopromoção. A humildade autêntica reside na consciência tranquila de que nossas habilidades são presentes a serem compartilhados, não troféus a serem exibidos. Os conselhos dos estoicos sobre quando manter o silêncio são como pérolas de sabedoria, lapidadas pela experiência e testadas pelo tempo. Em um mundo cada vez mais barulhento e propenso ao excesso de exposição, a sabedoria do silêncio é um farol que nos guia de volta à verdadeira essência de nossos valores. A contenção nas palavras não é um ato de reclusão, mas uma escolha consciente de preservar a pureza de nossas intenções e a profundidade de nossas experiências. É uma prática que nos desafia a transcender o impulso imediato de falar e compartilhar, em favor de uma comunicação mais ponderada e significativa. Ao incorporar esses conselhos intemporais em nossas vidas, cultivamos uma presença mais autêntica e impactante. Ao invés de sermos meros ecoadores de palavras vazias, nos tornamos artesãos da linguagem, moldando cada expressão com propósito e intenção. O silêncio, quando utilizado com discernimento, não é uma ausência de comunicação, mas uma forma mais profunda de se expressar. É uma linguagem que transcende as palavras, alcançando o cerne de quem somos e do que valorizamos. Portanto, que possamos honrar o silêncio não como uma mera pausa na conversa, mas como uma oportunidade de comunicar nossa verdade mais autêntica.